Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série de roteiros que você tem que assistir antes de morrer ou antes de se tornar um roteirista ou uma roteirista profissional. E hoje, nesse episódio, a época que vamos tratar é exatamente os anos de 1960 e os roteiros que você não pode deixar de ver. E olha, são filmes muito importantes, são roteiros excelentes que você realmente não pode deixar de ver, porque são filmes que retratam a mudança que o mundo experimentou nos anos 60. É isso mesmo. O mundo mudou nos anos 60 e o cinema, claro, acompanhou essa mudança. E não só o cinema americano, também o cinema europeu e no Brasil. Então fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Muito bem, pessoal. 1960, a década, né, quando o mundo mudou. O que isso significa? Por que o mundo mudou? O mundo estava acabando de sair, acabando assim, coisa de 10, 15, 20 anos da Segunda Guerra Mundial, né? 1945, final da guerra, a Europa devastada, os Estados Unidos se acende como a grande potência econômica e militar do mundo, em contraponto à União Soviética na época, surge também como opositora a esse sistema econômico, surge aí a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, o capitalismo e o comunismo. Eu até preparei aqui um quadro para a gente ver como que o cinema se aproximou desse movimento político, econômico e social que estava transformando o mundo e também trouxe isso para as telas. O cinema não ia ficar de fora dessa mudança e, como sempre, ele retrata a sociedade. É claro que ele tinha que retratar a sociedade que estava sendo montada, né, ou forjada ali naquele momento e pelos movimentos, né? Então, para a gente entender como é que a gente chegou a esse momento. Em 1940, o cinema começa a estruturar sua linguagem a partir da crise de 29, né? Com a questão do filme noir, preto e branco, jogo de luz e sombra. Havia ali uma dualidade muito clara entre mocinho e bandido, mas aquela coisa sempre que o mocinho era muito perfeitinho, e a mocinha, e o bandido era muito malvado. Então era uma coisa muito estruturada. Com o Cidadão Kane, a partir de 1940, ele muda essa estrutura, porque o cinema passa a contar não só aquela história objetiva, clara, que você está vendo na tela, mas também usa os elementos da linguagem cinematográfica para impor sentido, impor um sentimento, emoção. A sombra, né, tinha algum outro significado além do que simplesmente ser uma sombra. O plano de enquadramento numa determinada posição da câmera também tinha alguma intencionalidade ali. Então o cinema começa a aprender que há uma outra linguagem que ele pode somar junto à história do roteiro. Aí o diretor começa a ter um peso muito importante nessa época, né? Porque ele passa a ser essa força criativa a partir, né, do Orson Welles, e não só como aquela força de capacidade de produção, como começou no início dos anos do cinema, como Charlie Chaplin, por exemplo. Ele escrevia, dirigia, produzia, fazia tudo. A partir de 1940, os diretores começaram a ter ali um lugar mais de destaque nas produções, porque o filme sempre contava uma história além, né? Sempre tinha uma história visível, objetiva, clara, que era aquele discurso que eu chamo, né, de discurso direto, que a gente vê na tela, mas também um discurso indireto, ou seja, existia uma história por detrás da história. Isso começa em 1940 com o Cidadão Kane. Em 1950, a gente vê a Era de Ouro, chamada Era de Ouro de Hollywood. Por quê? Como os Estados Unidos se recupera, né? Se recupera não, ele cresce muito economicamente por conta da guerra, a sociedade, principalmente a classe média americana, passa a produzir e consumir muito, a televisão explode, né, de audiência nessa época nos Estados Unidos. Até o ponto de muitos, né, falarem que a televisão iria acabar com o cinema. Então, o cinema, para poder trazer o público de volta para a sala de cinema, começou a investir em filmes grandiosos, musicais, filmes coloridos, que a televisão era preta e branca ainda. Surge então o Technicolor, que é aquelas cores exageradas, né? Tudo muito bonito, muito claro demais. Se você assistir, por exemplo, 10 Mandamentos ou Ben-Hur, né, que o filme ganhou 11 Oscars nessa época, são filmes que aquelas cores exageradas, porque a televisão era preto e branco. E esse tipo de filme que só o cinema podia contar, essas produções muito grandes, a televisão não podia. Então foi uma forma que o cinema tentou aí trazer a audiência de volta. Mas aí chega em 1960. Os anos 60 trazem uma mudança muito grande no conceito de cinema, porque surgem movimentos na Europa e também aqui no Brasil de uma alternativa ao modo americano de contar filmes, de fazer filmes, de contar histórias, né? A Europa estava se reerguendo aí das cinzas da Grande Guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, e surge ali um movimento de contracultura, né, a esse modelo americano chamado Nouvelle Vague.
liderado pelo François Truffaut, que é um grande diretor francês, mas não foi só ali. A Itália com Federico Fellini, vários outros diretores italianos também, franceses, dinamarqueses, né? Como Bergman, começaram a despontar, fazer cinema, mas de uma forma diferente, né? Não é aquela estrutura que a gente vem falando aqui, é muito mais visual, muito mais simbólico. Então, nos anos 60, o cinema acaba por trazer para si um status de arte. Aí o cinema começa a deixar de ser puro entretenimento, puro diversão para a população, como no início como ele foi, e passa a ser uma expressão artística visual, onde os diretores começam a impor outros significados a uma imagem, a um quadro, a um plano de enquadramento, a um posicionamento de câmera. Todas essas questões da linguagem que surgiu, começou a ser identificadas lá em 1940, em 1960, há espaço para esses diretores e eles migram quase que todos para Hollywood, né, para fazer cinema em Hollywood depois, ingleses também, diretores ingleses, e começa então a trazer esse status de filme de arte, que durou aí um bom tempo, até chegar numa chamada nova Hollywood, a partir dos anos 70, que a gente vai falar sobre isso. Inclusive fizemos uma live aqui no canal, tá aqui o card aqui para você poder acompanhar, excepcional com o meu amigo Érico, que tratamos exatamente disso, desse período, dessa chamada nova Hollywood, porque ele traz ali, volta, né, ao cinema a ser um espetáculo de entretenimento, né, e que para bem ou para o mal, uns gostam, outros não gostam, mas trouxe aí também várias oportunidades para outros roteiristas e diretores que começaram a contar histórias diferentes do modelo americano, antigo, diferentes também do modelo europeu. Então, em 1960, com a Guerra Fria, o cinema europeu e brasileiro, né, o cinema do Brasil também foi muito importante, foi uma década muito produtiva. Nós temos, por exemplo, o Pagador de Promessas, né, que inclusive ganhou o Oscar, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né, de melhor filme, em 1960, nos anos 60. E vários outros também no movimento nosso aqui, chamado o Cinema Novo, encabeçado por Glauber Rocha. Você, como roteirista, também tem que conhecer esse período. Trouxe vários filmes importantes que era totalmente contrário a essa estrutura de 3 atos narrativos que tem no cinema americano. Né? Aquela frase que você já deve ter ouvido falar, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é resultado desse movimento. Não tinha roteiro. Né, o Glauber Rocha, ele fazia experimentações, ele fazia filmes muito do ponto de vista de produção americana, amador quase, né, porque realmente era uma coisa que vinha muito da iniciativa dele, da forma como ele queria fazer, entendia cinema, e com o objetivo mesmo de ser uma contracultura, né, uma contra o sistema americano de produção. Inclusive ele detestava Hollywood, né, falava mal dela o tempo inteiro, né? Então foi um movimento muito importante nessa época dos anos 60 por conta desses movimentos sociais. Nós temos o Maio de 68, por exemplo, na França, com os jovens exigindo seus direitos, os movimentos civis americanos, morte de vários personagens importantes, como Martin Luther King, Gandhi, por exemplo. Então, assim, foi uma época que o mundo começou a sair daquela quase que inocência dos anos 40 e 50, para que a população começasse a perceber que os governos, né, as políticas internacionais, o mundo estava entrando num sistema que às vezes era ruim, era cruel, né? Tinha interesses financeiros por trás, países eram invadidos, né? A própria Guerra Fria, venda de armas. Então, assim, começou-se a perder aquela ilusão de um mundo romântico que a gente vinha nos anos 50 para uma realidade muito mais próxima da gente. Então o cinema trouxe isso, e principalmente o cinema europeu, que começa a trazer essa realidade mais próxima, de forma visual, né? Não preocupada tanto com diálogos, não preocupada com a história numa estrutura narrativa linear, né? Tem filmes que você não sabe nem como começa, como termina, é uma coisa assim meio experimental, né? E isso foi sucesso na época, até surgir nos anos 70, como a gente vai ver nos próximos vídeos, em 1980, a base do cinema, que é o cinema atual, que é o cinema de hoje. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje nós vamos falar dos filmes que foram sucesso aí nos anos de 1960.
e 60. E eu trouxe alguns para vocês aqui importantes para a gente poder, você como roteirista, procurar na internet depois e assistir esses filmes ou ler os roteiros dele. Primeiro, A Dolce Vita, em 1960. Em 1960 tem 3 filmes importantes, ó, A Dolce Vita, Psicose e Spartacus, né? A Dolce Vita é a Dolce Vita, né? É exatamente o Federico Fellini, que traz exatamente o dia a dia, não, assim, o natural, né? Tanto a atriz principal era uma atriz belíssima, uma das mais bonitas para mim de todos os tempos, que faz o papel, Anita Ekberg. Né, é realmente uma mulher muito bonita. E o Marcello Mastroianni, que era um personagem, um personagem principal, mas não era um herói, como a gente via no cinema antigamente. Não era aquele. E meio que não era um herói, não era aquele protagonista perfeito, bonitão. Até porque ele era bonito, mas não era. Isso não foi o que foi usado pelo Federico Fellini. Na verdade, ele representa um cidadão comum, né? E que qualquer um, né, poderia fazer aquele papel ali, independente de ser americano ou italiano, porque o Fellini queria exatamente representar, né, aquele momento que a Europa estava surgindo, estava vivendo, que era do seu reerguimento, né, das cinzas aí da Segunda Grande Guerra. Depois Psicose, que para mim, pessoal, é um melhor filme que trabalha essa questão do roteiro. É um filme de roteiro adaptado. Eu já até fiz no canal, tem também um episódio sobre ele, que pra mim é que tem o melhor ponto de virada da história do cinema até hoje, tá? Se você não sabe o que é ponto de virada, vai lá ver, porque você tem que conhecer, e esse filme mostra muito bem o que é esse ponto de virada. Terceiro, Spartacus, né? Spartacus também em 1960, é um filme que também vem aí um pouco da década de 50, desses filmes épicos. Eu até trouxe outro aqui, ó, Lawrence da Arábia também, são filmes que nos anos 60 diminuiu muito esses filmes épicos que eram feitos nos anos 50. Quase não tinha mais musicais. Teve até um também que chama West Side Story, né? Amor Sublime Amor, que também foi dos anos 60, ganhou 11 Oscars. Então, assim, nesse período, aquela era de ouro do cinema americano estava começando a dar lugar a uma nova forma de fazer cinema. Como a sociedade americana e Hollywood é muito conservadora, ela ainda privilegiava esses filmes. Então, Lawrence da Arábia ganhou vários Oscars. O West Side Story, né, Amor Sublime Amor, ganhou 11 estatuetas, né? Junto com o Ben-Hur até era 10 ou 11, não sei, mas junto com o Ben-Hur eram os filmes que mais tinham estatuetas na história do cinema. Inclusive o Spielberg fez uma versão nova, né, atual, do West Side Story, do Amor Sublime Amor. Então esses filmes grandiosos, épicos, eles começaram a perder espaço para esse novo tipo de cinema muito mais enxuto, muito mais o orçamento muito menor, mas com um roteiro muito mais bem construído, e também a direção, os diretores nessa época, como o cinema começa a viver esse período de arte, né, elevado a um status de arte, os diretores passam a ser considerados artistas mesmo, né? E ter esse grau muito mais de nome, né? Tanto que você não conhece, você conhece vários diretores, mas roteiristas, você quase não ouve o nome dos roteiristas. Foi nessa época que os diretores começaram a ter esse status, de que ele faz o filme, de que que o filme depende só da visão do diretor. Hoje isso já acabou. Quem manda no filme hoje é o produtor. O diretor é um funcionário, a não ser esses grandes diretores aí, né? Que são pontos fora da curva, mas os diretores que estão começando a carreira, ou medianos, ou que não tem um nome ainda muito grande, se ele começar a criar muito problema com a produção, com o roteiro, ele vai ser demitido, né? Aconteceu isso no Han Solo, por exemplo, né? Demitiram o diretor, que estava tendo divergências criativas com a produção, e trouxeram o Ron Howard, que era um cara mais conhecido, que era um cara que cumpre o seu papel dentro desse cinema de entretenimento, e fez o Han Solo. Então, isso aí, hoje em dia não tem isso mais. Mas nessa época os diretores começaram a ter um status também muito grande de ser aqueles artistas que contavam a história. Então, Spartacus, né? E aí a gente entra em alguns filmes muito importantes. Clamor do Sexo, por exemplo. Clamor do Sexo é um filme espetacular. Você, como roteirista, tem que assistir, porque ele é o que mais representa essa mudança de fase dos anos 50, 40, 50 para os anos 60. Retrata a sociedade americana em toda a sua repressão,
em todo o seu preconceito, né, de uma forma magistral, com interpretações fortes, marcantes da Natalie Wood e do Warren Beatty no começo de carreira, mas já mostrando-se um grande diretor, um grande ator, né, e diretor e produtor depois. Mas é um filme espetacular e já é um filme que mostra exatamente assim o dia a dia. Traz o cinema para os problemas que as pessoas tinham. Não era mais os 10 mandamentos, não era mais o Ben-Hur, não era mais... Eu tô com o negócio do braço aqui, viu, pessoal? Soltou. Tava com a dor no braço aqui, coloquei um emplasto aqui, ó, soltou, tá? Então não preocupa com isso não. Então não era mais filmes grandiosos, épicos, eram filmes do dia a dia. As pessoas se viam muito mais naqueles filmes ali, do que se viam nas grandes produções. E Clamor do Sexo é um filme espetacular, que talvez a gente faça um episódio só dele aqui, porque realmente merece. Jules e Jean, né? Uma Mulher para Dois. Aí começam os filmes europeus a entrarem no circuito americano. E aí uma experiência visual completamente diferente da americana. Porque são quase que registros, fotos em movimento. E não um filme como uma peça teatral como o que veio dos Estados Unidos. E a ligação do cinema europeu é mais com a imagem, com a fotografia mesmo, de foto mesmo, parada, pintura, do que o teatro que era dos Estados Unidos. E o Truffaut traz aí um filme espetacular, porque ele mostra visualmente, ainda em preto e branco, num período muito importante, né, retratando a guerra, ainda uma guerra que ia chegar na Europa ainda, faz um filme marcante, exatamente por trazer essa experiência visual completamente diferente do que era nos Estados Unidos. E aí sim ele foi colocado, né, foi elevado ao status de arte aí, né, do dia para a noite. 1972, Lawrence da Arábia, é o que eu falei. Nesse período ainda no início, a gente ainda tinha grandes filmes com grandes cenários, né, filmes impactantes. E é um filme muito bom mesmo, um filme de mais de 3 horas de duração. E é um filme que realmente merece uma fotografia espetacular, uma direção muito importante também. E uma atuação magistral também do Peter O'Toole. Então vale realmente você assistir esse filme para você ver como que os grandes épicos eram feitos, porque hoje em dia você não tem mais isso mesmo aqui nesse período hoje. Você até tem alguns filmes que retratam épicos, como por exemplo Sociedade do Anel, mas é tudo, né, computador, né? Mas nessa época não, era gente de verdade. Então assiste para você ver a logística, para você imaginar a logística, que é você levar para o deserto milhares de pessoas, centenas de pessoas com comida, figurino, equipamento, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia não tem espaço mais para isso. Aí em 1966, Três Homens em Conflitos, também um filme que marcou uma época, porque ele traz ali, ó, nos anos 40 e 50, o faroeste era quase que maioria das produções, né, em Hollywood. Quando a televisão chega nos Estados Unidos, nos anos 50, esses filmes acabam migrando para a televisão. Né? Começa a ver Bonanza, por exemplo, Rin-Tin-Tin, Rin-Tin-Tin da minha época. Né? Então acaba migrando para televisão porque eram produções mais baratas e o público não estava mais o público que assistia esses filmes não estava mais indo ao cinema. O cinema estava começando a esses filmes cabeças, filmes, né, mais autorais. Então eles migraram para a televisão. Quem fazia cinema ainda nesse estilo ia para fazer na Europa. Os filmes espaguete, né? Os faroestes espaguete, com Clint Eastwood, que fez aí vários, com o Sérgio Leone, que inclusive Três Homens em Conflito é com o Sérgio Leone e com o Clint Eastwood. Mas é um filme massa porque ele recupera esse momento do faroeste, fazendo um filme épico no faroeste. Né? A primeira parte, o filme começa contando a história dos três, né? O bom, o mal e o feio. Você já deve ter ouvido esse título aí no Brasil. E achando que é aquele filme tradicional que vai contar a história deles ali com pouco recurso. De repente você é levado para dentro da Guerra Civil Americana com cenas grandiosas, grandes figurinos. E um filme muito bom e também com mais de 3 horas de duração. Então não é um filme comum para faroeste naquela época. Aí em 1967, A Primeira Noite de um Homem. É um filme que marcou época também, porque ele traz ali pela primeira vez, uma inversão de papel, né? Sempre era o homem que tinha um poder
né, ascendente sobre a mulher, mesmo que a mulher fosse aquela fêmea fatal, o homem ainda tinha um poder sobre ela. Ele era uma pessoa que tinha um status mais elevado, né, do que a mulher. Né? Ali, a primeira noite de um homem é o contrário. Né? O filme nos Estados Unidos se chama Mr. Robinson, na verdade. Né? Que é uma senhora, né, uma mulher mais velha, que seduz um adolescente, um jovem de 18 anos, feito pelo Dustin Hoffman. Foi a primeira vez que uma mulher mais velha é usada de uma forma mais de sensualidade. Né? Então, uma inversão total de valores ali, de história, né? De roteiro, inclusive, e que marcou uma época e que vale a pena você assistir, porque há ali essa inversão de papéis, de valores, né? Exatamente como a gente estava acontecendo nos Estados Unidos, o feminismo, né? A juventude, né? O fim uma luta contra o fim da repressão, né? Da moralidade. Então esse filme marcou uma época também por causa disso. A Bela da Tarde é a mesma coisa, mas é um filme europeu. Né? A Bela da Tarde conta a história de uma mulher casada, mas que tinha aventuras amorosas à tarde, né? Feita pela Catherine Deneuve, uma mulher lindíssima, também que rompeu valores, que rompeu ali tabus na época. E aí termina com 1968, 2001, Odisseia no Espaço, que é do Stanley Kubrick, aquele que fez o Spartacus, que traz aí uma definição, ou reinventa o filme de ficção científica, e que até hoje ele é base para os filmes que a gente vê. Se você assistir 2001, Odisseia no Espaço e o Interestelar, faça esse exercício como roteirista. Você vai ver que é muito parecido a questão do espaço, né? Porque o Interestelar tem um momento na Terra aqui, que não tem no 2001, mas a linguagem, os planos demorados, a questão da ciência, vê lá, faz uma comparação para ver se não é muito parecido, né? Você vai ver, e o Interestelar é de 2014. Então você pega um filme de 68, que não tinha nem chegado à Lua, e compara com de 2014, com toda a possibilidade de efeitos visuais que o Stanley Kubrick não tinha na época. Então é um filme realmente importantíssimo, que vale a pena muito você ver. Bom, pessoal, mas aí então qual filme que a gente vai retratar que marca esses anos 60 e essa mudança desse aspecto do cinema, como a gente vem falando aqui? Por incrível que pareça, é um filme de terror. Eu escolhi para falar para vocês A Noite dos Mortos-Vivos, que é a direção do George Romero, que também está no roteiro, junto com o John Russo. Por que A Noite dos Mortos-Vivos? Que é exatamente um filme que define, né, traz aí uma nova forma de mostrar filmes de terror. E ele não só traz ali uma forma diferente, como ele rompe alguns problemas, né, alguns tabus. Primeiro, o protagonista é negro. Dificilmente num filme de terror ou de filme de ação popular, o protagonista era preto. Não tinha, a não ser depois com adivinha quem vem para o jantar com o Sidney Poitier, né, que até foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar, inclusive, se ganhou ou foi indicado, não lembro bem. Mas não era comum isso. E essa questão no início da Guerra Fria começou a trazer um medo muito grande nos Estados Unidos, né? E até hoje, né? Tem esse medo comunista, esse medo da guerra nuclear. E o filme retrata isso, né? É um filme de zumbi, né? Que comiam carne humana, né? Igualzinho ao The Walking Dead, né? Que inclusive bebe na fonte desse filme aí demais mesmo. Em alguns casos fez até homenagem mesmo, porque realmente foi quem trouxe esse ponto da história aí, foi esse filme, né? Então um vazamento de radioativo, né, no A Noite dos Mortos-Vivos, que faz com que essas pessoas se tornem zumbi. No The Walking Dead parece que é um vírus, né? Que caiu aí na Terra, que vai cair, sei lá. Mas, não quero dar spoiler aqui do Walking Dead. Mas nesse filme foi um vazamento radioativo. Então esse medo que as pessoas tinham do comunismo, da era atômica, começou a ser refletido nesse filme. Então você pega filmes que as pessoas se transformavam em zumbi por conta da radioatividade, por conta de uma possibilidade mesmo de alguma coisa acontecer. Um protagonista preto, né, que não era muito comum, começa a criar situações ali onde as classes sociais que
passam a ser representados dentro do filme ali, né? Porque eles ficam um grupo de pessoas dentro da casa ali, se protegendo dos zumbis, e essas lutas internas acabam sendo discussões que estavam sendo feitas na sociedade americana na época. É claro que de um modo subentendido, né? Não era tão literal assim, mas é um filme que mostra como o cinema pode aproveitar, né, ou se aproveita, né, porque há uma intencionalidade nisso mesmo, do que está acontecendo, né, no dia a dia, no cotidiano, no contexto, e traz isso para o cinema, para que as pessoas possam se identificar ou ter ali, tudo ali é aumentado, né, é exponenciado, o medo, a frustração, os sentimentos, a alegria, né? Então, quando as pessoas viram o filme, ele foi um sucesso, porque as pessoas se identificaram ali com o que estava acontecendo. Então, um filme que rompeu uma barreira muito grande, não só por ser um filme de terror, que era um gênero que não fazia muito sucesso antes, porque eram filmes que tratavam de lobisomem, de Drácula, de Frankenstein, que eram símbolos, né, de monstros europeus, né? Não retratavam aquele medo que poderia acontecer ali. Quando as pessoas viram que um zumbi surgiu por conta de um vazamento de radioatividade, então realmente foi ali causou um alvoroço muito grande, e foi um filme que marcou uma época muito grande. Não se esqueça que o link do trailer está na descrição. E é lógico que se você assistir hoje, você tem que dar um desconto muito grande, que não é efeitos especiais, maquiagem. Foi um filme feito muito barato e ele rendeu 250 vezes mais do que foi produzido. Se eu não me engano, consumiu cento e poucos mil dólares, né, o orçamento nele, e rendeu no mundo todo mais de 200 milhões de dólares. Então olha só, né, assim, isso não é à toa, né? As pessoas não vão assistir um filme assim com tanta, ainda mais naquele época que não tinha merchandise, não tinha marketing como tem hoje, as pessoas foram ver por conta do boca a boca. Então ele rendeu 250 vezes mais do que foi produzido, do que foi do orçamento inicial. Então realmente é um filme que trouxe ali um momento muito significativo, e é mostrando que quando você aproxima o cinema das questões reais, né, é lógico que com histórias ficcionais, com histórias absurdas, mas discutindo questões atuais, as pessoas tendem a se envolver mais com o filme. Quer um exemplo? Você que é roteirista, eu já falei isso em outro vídeo também, falo aqui de novo. Provavelmente a gente vai ver em poucos anos aí algum filme que trate a questão do metaverso. A grande questão atual hoje, está em discussão, é o metaverso. Não está muito claro ainda o que é, então as pessoas ainda estão um pouco, a indústria ainda está um pouco insegura, mas essa é a grande questão da sociedade nossa atual. Como foi a inteligência artificial nos anos 60, né, o próprio 2001 no Espaço trata dessa questão da inteligência artificial, agora é o metaverso. Então provavelmente muito pouco tempo nós vamos ver algum filme aí que aborde essa questão, uma grande produção, né, a grande produção que abarque isso. A gente só não viu ainda, eu penso, por conta dos filmes de super-herói, né? Do Marvel, da Disney, que ainda rende um lucro muito grande, mas que mostra um sinal de esgotamento, né? Se a gente pegar o da Marvel, por exemplo, Doutor Estranho, o último agora, e o do Thor, Amor e Trovão, nossa senhora, ridículo, né? Amor e Trovão foi ridículo. Dá dó de você pegar um personagem tão importante do ícone, né, da mitologia, transformar naquilo ali, né? Aquilo sabe, nossa, foi triste, foi decepcionante. Ainda bem que eu não fui assistir ao cinema, né? Ainda bem que eu esperei chegar no stream, porque se ir ao cinema para ver aquilo ali seria frustrante mesmo. É claro que você vai ter momento para tudo, né? Filmes que contam uma história de romance, mas sempre tentando trazer essa proximidade. Aí nos anos 70 tudo mudou novamente, né? E nos anos 80 mais ainda. Mas é isso que a gente vai ver nos próximos episódios, tá? Espero que você tenha gostado. Curta aí esse vídeo, compartilhe, assine o canal se você não é assinante. Desde que na descrição eu coloquei 10 filmes europeus, 10 filmes estrangeiros, americanos e europeus que são importantes
para você assistir, mas também filmes brasileiros, que vale a pena você como roteirista conhecer e estudar para você poder também trazer para nossa realidade as histórias que você quer contar. Lembrando que dessa época do cinema novo no Brasil, só depois, com Quatrilho, né, lá nos anos 80, Central do Brasil e Cidade de Deus, é que o cinema brasileiro começou a romper com esse movimento, né, e se reaproximar desse estilo americano de contar a história. Mas isso a gente vai falar também no próximo episódio. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir. Assine o canal, fique com a gente e até o próximo episódio. Não perca!